Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, né, eu sou Denise, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa lição 170, né, do livro Palavras de Vida Eterna, Conta Pessoal. Essa é uma lição que particularmente eu achei muito interessante. Queria compartilhar aqui com vocês alguns pontos que me tocaram. Espero que possa tocá-los também. E particularmente eu acredito que para a gente falar sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, à luz dessa doutrina espírita, que tanto nos consola, nos acalenta, eu sempre busco me colocar de uma forma simples e com alegria, que eu acho que resume muito a postura de Jesus. Então, espero que vocês possam aí absorver da melhor forma possível esses ensinamentos. Iniciando, fazendo um breve resumo, né, sobre essa mensagem, o Emmanuel traz para nós uma reflexão acerca de opiniões contrárias a nossas. Ele traz na epígrafe do seu capítulo 14 uma carta de Paulo aos Romanos. E ele traz nessa epígrafe que assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E Paulo, nessa carta aos Romanos, particularmente nesse capítulo 14, ele está falando justamente sobre essas opiniões contrárias. E completa também sobre os julgamentos que por vezes sofremos de alguma forma, quando às vezes discordamos uns dos outros. E se vocês depois tiverem a oportunidade de ler esse capítulo 14 dessa carta aos Romanos, que Paulo lhe destina, a gente vê como ainda é atual essa questão. E é interessante que nessa carta, Paulo está fazendo um alerta aos irmãos romanos sobre esses desentendimentos, sobre essas diferenças de ideias e de opiniões. E particularmente nesta mensagem, ele coloca questões simples do dia a dia, como alimentação e bebidas. Os romanos estavam ali naquele momento tendo discussões, desavenças por conta disso. No sentido que eu não como carne, então eu condeno aquele que come. Aquele que come está errado. E assim ao contrário, aquele que não come acaba julgando também aquele que está comendo. Da mesma forma, assim, aqueles que às vezes estão utilizando-se de bebidas alcoólicas. E Paulo, nesta carta, faz esse alerta. E é interessante que a gente vê alguns pontos desse capítulo onde ele coloca assim: mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou por que despreza a teu irmão? Assim, não mais nos julguemos uns aos outros. Então ele está fazendo esse destaque, né, esse apontamento, para que a gente evite esses julgamentos, essas condenações. E se a gente trouxer isso para os dias atuais, onde infelizmente nós vivemos momentos muito extremos de ideias e de opiniões, quantas discórdias, desentendimentos, desavenças, julgamentos nós não estamos emitindo contra os outros que não pensam igual a nós. E aí é importante a gente refletir
Nós que estamos aqui abraçando essa doutrina espírita, quais são os nossos comportamentos mediante tudo isso? Nós somos aqueles que colaboram, que intensificam essas desavenças, essas provocações, esses julgamentos? Ou somos aqueles, às vezes, que buscam apaziguar uma situação, ou nos silenciar mediante uma discussão mais acalorada, mediante diversas opiniões? Como nós estamos nos portando nesse mundo de hoje? Eu acho que é sempre muito importante a gente se colocar numa forma de se observar. Como têm sido as nossas posturas e os nossos comportamentos? E aí, iniciando a mensagem após essa epígrafe, e só retomando um pouquinho ainda essa carta de Paulo, que é o versículo, né, que destaca o início dessa mensagem, é que assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós, de acordo com as nossas posturas, com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas. Esta conta pessoal que nós temos, ela é individual, ela é única, cada um tem a sua. Então é importante a gente ir refletindo, e mais ao final a gente vai retomar um pouco mais sobre essa reflexão desta conta pessoal. E aí no primeiro parágrafo, o Emmanuel coloca a seguinte reflexão: se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. E aí esse primeiro parágrafo já abre uma reflexão muito ampla aqui para a gente, porque ele inicia falando assim, ó, se te propões a renovação com Cristo. Nós estamos nos propondo a nos renovar com Cristo? Cada um no seu íntimo está cotidianamente buscando essa renovação, essa transformação? E o que seria essa renovação com Cristo? E aí eu queria só abrir um adendo para a gente trazer uma observação sobre a grandeza espiritual de Jesus. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, depois se vocês quiserem pesquisar, vale a pena porque é muito interessante. Existem duas mensagens específicas que vão trazer o entendimento sobre a grandeza espiritual de Jesus. São duas mensagens específicas: os Messias do Espiritismo e os Espíritos Marcados. Lá, os Espíritos trazem para nós sobre a grandeza espiritual de Jesus. E eles colocam que, ao lado de Deus, existe uma categoria de espíritos puros, espíritos crísticos, que chegaram a um nível máximo da sua evolução espiritual, a ponto de que comungam e entendem perfeitamente a vontade de Deus. E esses espíritos recebem a missão direta de Deus a ir ao mundo, a diversos planetas, galáxias, levar a mensagem de Deus. E Jesus é um desses espíritos que comungam perfeitamente
perfeitamente com Deus, o entende, o compreende e aceita a missão de levar a sua missão. Por isso que é colocado pelos Espíritos que Jesus é o governador deste planeta. É o Espírito mais superior que temos. E no livro A Caminho da Luz, no seu início, no seu prefácio, seu primeiro capítulo, traz informações muito interessantes para nós sobre Jesus e sobre outros espíritos crísticos da mesma categoria de Jesus, que possuem a missão de coordenar o nosso sistema solar. E lá diz que até hoje, desde que a Terra se desprendeu da nebulosa solar, eles se reuniram por 2 vezes. Uma, justamente quando a Terra se desprendia. E a segunda, quando Jesus preparava e se organizava para encarnar na Terra. Esta é a grandeza espiritual de Jesus. Ele veio à Terra, encarnou e fez da sua vida um ensinamento do Pai. Às vezes é muito difícil ainda para nós, espíritos muito imperfeitos, às vezes até entendermos. Eu, particularmente, acho extremamente difícil e, para mim, até impossível compreender Deus. É algo que foge ao meu entendimento. E, particularmente, eu não me preocupo com isso agora, não. Eu sei que a proximidade que eu posso estar mais perto dele é através de Jesus. É através dos seus ensinamentos. E sei que um dia chegará o momento em que eu compreenderei melhor. Então, tudo que Jesus veio trazer para nós e nos ensinar, nos conecta com Deus. E aí, como que a gente se renova, como o Emmanuel traz aqui? Se te propões a renovação com Cristo. Que renovação é essa, gente? Será que nós estamos nos propondo cotidianamente a realizar essas renovações, transformações dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós? Principalmente à luz da doutrina espírita, que vem reviver a essência do ensinamento de Jesus. Renovar as nossas atitudes e comportamentos com Cristo é nos esforçarmos no fundo do âmago do nosso ser, em tentar exercer aquilo que Ele veio ensinar. Em fazer da nossa vida um testemunho disso. Através da caridade, do amor, da paciência e de tudo mais. Se a gente for falar aqui, a gente não vai vencer. O tempo não nos permitirá. E aí, trazendo um pouquinho mais perto de nós, eu pergunto: é fácil a gente vivenciar o que Jesus veio ensinar? É fácil a gente aceitar uma opinião diferente da nossa? Um comportamento diferente daquilo que eu acho que é certo e correto? É fácil a nossa relação em família? E quais são, às vezes, as dificuldades que a gente tem de trazer essa renovação para nós, para mais perto da gente? Caminhando um pouquinho mais sobre essa reflexão, ainda nesse primeiro parágrafo, o Emmanuel coloca: após esse ponto, se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. E aí eu pergunto de novo para vocês: nós estamos suportando
pacientemente. E eu achei muito interessante, Emmanuel, utilizar essa palavra suportar. Porque suportar, na maioria das vezes, é aguentar. É ficar firme. Ele não está trazendo uma coisa diferente para nós. Literalmente, ele nos conhece. Ele sabe ainda das nossas dificuldades. Ele não está pedindo para a gente assim, ame aquele que diverge da sua opinião. Tenha caridade, amor e compaixão para com ele. Ele está falando que a gente precisa suportar pacientemente essas opiniões contraditórias às nossas. E aí, como que às vezes a gente faz isso? No nosso dia a dia, no nosso íntimo, nas nossas dificuldades. Será que quando a gente vive um desafio que para nós muitas das vezes é desafiador, nós estamos conseguindo suportar pacientemente essa situação? Uma das coisas que eu acho mais desafiadoras na nossa encarnação, e principalmente para nós que gostamos da doutrina espírita, que abraçamos ela, que ela faz sentido às nossas vidas, é a gente realmente conseguir colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Por isso que a gente fala muito dessa questão do equilíbrio entre o intelectual e o moral. Porque, às vezes, em algumas situações, o nosso intelecto ele pode estar, às vezes, até encharcado. Se vocês forem observar, o que eu estou trazendo aqui é algo novo para vocês? Não tem nada de novo nisso que a gente está falando. Mas quando a gente começa a se observar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como às vezes a gente consegue ou não consegue vivenciar o que a gente já sabe. Tem um livro do Divaldo, através da psicografia, ditado, pela Joana de Ângeles, que chama Vida Plena. É um livro mais recente, se eu não estiver enganado, de 2019. Ele tem várias mensagens da Joana de Ângeles. E tem uma particularmente que me chamou muito a atenção. Ela chama Decisão Necessária. Se vocês tiverem a oportunidade, depois leiam essa mensagem que vale muito a pena. E aí a Joana traz na mensagem assim: vocês que já vislumbram um novo despertar, um novo comportamento, vocês que se propõem a renovação com Cristo, através desses ensinamentos, abraçam a doutrina espírita, vocês se enchem de esperança, buscando renovar seus comportamentos, suas atitudes, suas más tendências. E aí, quando vocês estão num momento como esse, uma palestra, o ânimo se renova quando a gente está na casa espírita. E aí a gente fica mais fortalecido, disposto. Agora a gente pensa, agora vai, Agora a gente consegue. Aí a vida vem trazendo os desafios, vem trazendo as provas. Aí chega um momento onde você está com alguém que está naquele momento de raiva, de ira, te atacando. O que você faz? Ela traz nesse sentido uns 3, 4 exemplos. O que nós fazemos? Ela coloca: vocês revidam,
pior do que a pessoa que está lhe atacando. No momento do silêncio que a gente precisa silenciar, a gente faz o quê? Esbraveja. E ataca, e agride. E ela coloca, gente, até pior do que aquele que iniciou a discussão. E aí ela vem trazendo alguns exemplos. E aí depois ela traz, quando os ânimos se acalmam, você volta a si. O que vem junto? A culpa, né? Por quê? Porque nós ainda não conseguimos vivenciar aquilo que a gente já sabe. E aí é muito bacana que a Joana traz assim, persistam, continuem, repitam a mesma lição, 1000 vezes se for necessário, até o momento em que essa transformação que vocês almejam se torne uma ação normal de vocês. É muito bonita essa mensagem, porque ela traz isso para nós, é um acalento às nossas dificuldades. Porque quantas vezes nós não estamos suportando pacientemente as coisas? Se vocês buscarem aí analisar o dia de vocês hoje, como foi? Onde vocês estiveram? Por onde vocês passaram? Vocês levaram de alguma forma a mensagem do Cristo? Não estou falando de pregar para ninguém não, viu? Como que a gente leva a mensagem do Cristo? Já se falava, né? Se não estiver enganada, Francisco de Assis. Vá e pregue o Evangelho. Se necessário for, utilize palavras. Se necessário for. Então, nesse dia de hoje, vocês levaram a mensagem de Jesus a alguém? Vocês silenciaram mediante um colega de trabalho que estava mal-humorado hoje? Vocês ficaram dando uma cutucadinha? Ou ficaram falando ali atrás, pelas costas? Com um coleguinha, né? Eu falo que me incluo também, viu, gente? Porque a gente ter esse costume de ter essa análise cotidiana e diária é um exercício que a gente ainda precisa criar em nós. Assim como sermos divulgadores da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos de Jesus, onde a gente for, que se for preciso a gente use palavras. Mas o que mais toca e transforma é o comportamento, é a ação. É no nosso lar, às vezes buscando ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de caridade com o outro. E aí, caminhando um pouquinho mais na mensagem, a gente vai fazer uma reflexão sobre esses julgamentos. Como a gente estava acabando de dizer aqui, será que às vezes numa situação que nos acontece, a gente não sai ali e vai comentar com um coleguinha o que estava acontecendo, criticar, falar mal, julgar o comportamento do outro? A carta de Paulo aos Romanos está trazendo a eles esse alerta e chamando eles a exercer a caridade. Porque tem um versículo que ele coloca assim, que é a situação que eles estavam vivendo, né? Como eu falei para vocês, que a discussão deles maior era sobre alimentação. Pois, se por causa da comida entristeces a teu irmão, já não andas segundo a caridade.
Então, se a gente está tendo uma desavença aí com o outro por conta do comportamento dele, das atitudes dele, a gente já não anda junto com a caridade, a gente já não se conecta mais com esses ensinamentos de Jesus. E aí, quais são as escolhas, às vezes, que a gente quer trazer para as nossas vidas? E aí é interessante que eu trouxe alguns recortes aqui, do segundo capítulo da mensagem, que ele vai trazer sobre essas questões dos julgamentos, né, que muitas das vezes sofremos. E principalmente porque se nós estamos buscando nos renovar com os ensinamentos do Cristo, que é o que ele coloca no início. E todos nós, de alguma forma, estamos tentando sim. Por mais que às vezes a gente ainda não consiga, como traz essa mensagem que eu citei para vocês da Joana de Ângeles. E aí, quando a gente busca realmente viver isso, muitas das vezes a gente vai ser julgado, criticado. E aí, um dos trechos, Emmanuel fala assim: se expressas algum voto de melhoria íntima, se expressa, não está nem falando se vive, né? Se você está aí buscando isso. Não obstante as deficiências naturais que ainda te marcam o início do aprendizado evangélico, as deficiências naturais que a gente tem, que é difícil essa renovação nossa. Há quem te exija espetáculos de grandeza, de um instante para o outro. Às vezes a gente está tentando, né? Vocês, eu não sei aqui, né, particularmente, qual que é o contato de vocês com a doutrina espírita, mas, normalmente, às vezes, quando a gente vê as pessoas conhecendo a doutrina espírita, elas se enchem desse ânimo, né? E começam realmente a realizar mudanças nas suas vidas, porque elas já percebem algumas coisas de uma forma diferente. E aí, vocês não têm aqueles parentes que vira para vocês e fala assim: uai, mas você está fazendo isso? Não é possível. Espírita pode agir assim? Vocês nunca vivenciaram uma situação dessa, não, na vida de vocês? Às vezes, normalmente, é um parente, dá uma cutucada, né? E aí, gente, não é difícil essas situações? Porque às vezes a gente já tem aquilo, a consciência de que realmente às vezes a gente não deveria agir daquela forma, né? Aí a pessoa vai lá e te dá uma cutucadinha, fica te vigiando. Ela fica esperando uma escorregadinha sua para te dar uma cutucada. Outro ponto que ele traz: se te dispões a trabalhar no auxílio ao semelhante, de modo mais intenso, há quem veja desperdício de teus gestos de generosidade e benevolência. Você vai para o centro espírita de novo? Não é possível. Leva sua cama para lá. Os trabalhadores normalmente às vezes escutam isso dos familiares, né? Mas você não sai mais daquele centro espírita. Você não tem mais nada para fazer da vida, não. E será que às vezes a gente está em qual situação dessa história aí, gente? Será que às vezes a gente é aquele que está sofrendo esses julgamentos, de alguma forma, essas críticas, essas desavenças, né, de ideias, de opiniões? Ou será que às vezes, em alguns momentos, a gente não está no ponto de julgar, não? Será que às vezes a gente não está dando uma cutucadinha no outro?
E aí eu lembrei de uma situação em relação a essa reflexão, que até eles dizem que é uma fala de Freud, que é aquela assim, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E aí essa é uma reflexão interessante que a gente tem que fazer conosco, dos dois lados. Quando a gente está sofrendo alguma crítica e quando também a gente está nesse ponto de criticar. Porque, gente, na maioria das vezes, a gente não pode falar 100% de nada nessa vida, né? Mas, na maioria das vezes, quando a gente está julgando o outro, criticando, a gente está falando muito mais de nós do que do outro. E aí vocês levam isso para casa e rumina lá. E analisa. Por que será que a gente está falando mal do outro? Qual que é a nossa insatisfação que a gente está colocando ali para fora? E esse exercício do não julgar, não sei para vocês, mas para mim, ele é desafiador. É interessante, às vezes, como é algo que nos perpassa pela nossa própria criação enquanto ser encarnado. Que às vezes a gente vai crescendo, falo mesmo no desenvolvimento humano, infantil, adolescente. A gente às vezes vai sendo criado e constituído nesses ambientes com essas críticas, com esses julgamentos, com essas fofocas. E aí, às vezes, a gente ir transformando e renovando isso em nós é desafiador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está muito difícil de entender, não, né? Aí a gente já passando por umas reflexões finais aqui da mensagem. O último parágrafo é muito bonito. O Emmanuel coloca assim, ó. Apesar de todos os palpites antagônicos acerca de teu esforço e conduta, entra no imo da própria alma. Observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos. No foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor, fazendo o melhor que podes. Guarda o coração tranquilo e prossegue de esforço limpo e atitude reta, caminhando adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu achei muito bonita essa conclusão do Emmanuel. Porque quando a gente realmente tem a nossa consciência tranquila, que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, e isso, gente, é muito particular e muito individual. Porque se a gente pegar um exemplo banal, para uma pessoa que tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas, 7 dias por semana, por 30 anos,
Se ele conseguir, depois desse período, passar a beber no final de semana, já é uma evolução imensa para ele. Essa evolução de cada um é muito individual. O que às vezes é tranquilo para mim de conseguir, não é tranquilo para o outro. Por isso que o Emmanuel coloca, fazendo o que cada um pode. O que cada um pode fazer é muito individual. E cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esta conta pessoal, que é o título dessa mensagem. Eu me relembro no livro Os Mensageiros, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas é muito legal também. Nos primeiros capítulos, o André Luiz traz relatos do Ministério da Comunicação, se eu não estiver enganada, de irmãos que retornaram ao plano espiritual. E aí eu conto esse caso para a gente refletir sobre essa conta pessoal de cada um de nós. Porque o que cada um de nós faz está gravado na nossa consciência. E vocês já pararam alguma vez para pensar como que vai ser a avaliação da encarnação de vocês? Quando a gente desencarnar, estiver no plano espiritual e a gente já tiver um pouco mais de consciência de avaliar? Vocês já se pensaram como que vai ser isso? E aí, nesse livro Os Mensageiros, o André Luiz traz o relato de irmãos que antes de descerem à carne, tiveram uma gama de auxílio, de preparo para encarnarem como espíritas, trabalhadores, especificamente dialogadores e médiuns de reuniões mediúnicas. Esses irmãos estavam no Ministério das Comunicações, o nosso lar, se preparando. E lá André Luiz conta de tudo que era preciso eles tinham para lhes auxiliarem nas suas reencarnações. E aí, nesses primeiros capítulos, André Luiz está conversando com algumas pessoas que encarnaram, vieram e retornaram ao plano espiritual. E o que aconteceu com a conta pessoal e com a consciência de cada um? Quem leu o livro deve saber. Todos com uma culpa moral imensa, porque não conseguiram vivenciar a doutrina espírita na sua essência, que é a renovação individual e moral de cada um de nós. Ao aqui estarem encarnados, abraçando a doutrina espírita para lhes auxiliarem a abrir os seus olhos para uma vida diferente, para entenderem que aqui é um momento de passagem que a gente vive, que existe vida após a morte, que somos espíritos eternos e imortais criados por Deus. Tiveram a oportunidade de vivenciar isso na doutrina espírita para lhes auxiliar e lhes esclarecerem. Todos falharam nas funções que precisavam desenvolver. Todos. E conversando alguns com André Luiz, porque ele queria ali saber, né, da história de cada um. É triste da gente ver isso. E essa conta pessoal, ela é individual. Ela é de cada um de nós. Como que a gente quer sair daqui? Como que a gente quer chegar de lá e nos avaliar? Isso cabe a cada um. Não vai adiantar você chegar de lá depois, ou aqui mesmo.
Não, mas eu não consigo fazer isso. O fulano ali, ó, meu marido, não deixa eu ir no centro espírita. Eu queria ir, mas não dá. Ele não deixa. Cada um tem a sua conta. Ele tem a dele, e você tem a sua. Até quando, às vezes, a gente vai deixar de fazer as coisas que nós já sabemos que precisamos de fazer? Vamos colocando desculpa. Gente, a gente é bom demais para dar desculpa, vocês não acham, não? Nossa! Oi, tem hora que eu vejo o pessoal falando umas coisas assim, que eu estou assim, cara, tu é bom para dar desculpa, hein? E você acredita mesmo nisso que você está falando? Amigos espíritas, muitos. E aí, só para a gente, acho que já encerrar, né? Já está terminando, estamos chegando no horário final aqui. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Vocês conhecem essa questão? O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Kardec está perguntando. Aí os espíritos respondem, sim. E algumas vezes, por fracos esforços. Fracos esforços. Na hora que eu leio isso, eu estou assim, meu Deus. Vocês não estavam aqui encarnados quando vocês, né? Vocês não estavam lembrando da encarnação de vocês quando vocês mandaram essa resposta, não, né? Fracos esforços. E aí eles completam. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, é possível sim a gente vencer as nossas más tendências, nossas dificuldades, através dos nossos esforços. O que está nos faltando é vontade. Então, meus amigos, estar aqui encarnado não é passeio mesmo, não. A gente está aqui para evoluir, para crescer. A cada dia mais eu tenho certeza que a programação encarnatória de cada um de nós não é construir mansão do caminho, não. É renovar o seu íntimo. É renovar o seu ser. É buscar se transformar através desses ensinamentos que Jesus veio trazer para a gente. Essa é a nossa missão aqui. Fácil não é, mas é muito possível. E tudo o que a gente faz hoje fica marcado e gravado em nós. E aqui não vamos ficar nos preocupando com as críticas e com os julgamentos de fora, não. E vamos buscar também evitá-los. Às vezes, eu comento muito que nós somos seres em construção. Ninguém aqui está pronto e acabado. Convicções que nós temos hoje como certas e corretas, daqui 200 anos nem vão existir mais. Nós já estaremos tão diferentes que a gente vai pensar completamente diferente de hoje. Então, cuidado com aquelas convicções que a gente coloca como certo e errado. Modelo e guia é Jesus que a gente tem que seguir. Para que quando a gente estiver de lá, a gente possa pelo menos ficar com a consciência tranquila. Observa a sinceridade que preside as suas ações. É isso que vale. A sinceridade, aquilo que vai dentro de nós, cada um conhece a si. Por mais que a gente se esforce e ainda não consiga, a gente vai conseguir. Não tenham dúvida disso. Mas a gente precisa continuar caminhando. E quem realmente precisa saber de nós, do nosso íntimo, sabe.
e que não são nós aqui encarnados. Os nossos amigos aqui, benfeitores, que nos acompanham, eles sabem no nosso íntimo tudo que vai lá. Então não preocupa em querer ficar preocupando com os julgamentos das pessoas aqui sobre nós, não. Tenhamos a nossa consciência tranquila. É isso que vale. Espero que vocês tenham compreendido o que a gente quis dizer. E, obviamente, é desafiador eu falar isso aqui, né? Porque eu preciso pôr isso em prática ainda mais, né? Muito obrigada pela paciência de vocês, pela escuta. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nos nossos desafios de cada dia.